Fala, guerreiros e guerreiras calistênicos! Tudo bem com vocês? Então o Dojo está novamente aqui para mais um vídeo instrutivo e hoje estaremos encerrando então nosso mês da compressão, este sendo o quarto vídeo. Então a gente decidiu fazer nesse formato. Agora quem já está acompanhando o nosso canal sabe que quando a gente fala desse formato é que o papo é sério. A gente vem para trocar uma ideia, né, Vicente? É isso aí. Então, o nosso primeiro tópico, então, falando sobre a compressão, é em relação à saúde do corpo e à mobilidade das musculaturas e as articulações. Qual que é a relação desse treino que a gente vem desenvolvendo durante um mês com vocês com a nossa saúde no dia a dia? Vamos começar com a coisa mais básica, tá? Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha de que forma? Ou no escritório, ou atendendo num balcão, ou numa loja. Então a gente tem algumas peculiaridades aí. A pessoa que trabalha sentada em específico, então existem inúmeras profissões, né? Arquitetos, advogados, pessoas que atendem ao público, telemarketing. Então tem muitas profissões que acabam tendo que trabalhar sentado durante várias horas, né? Então o que a gente pensa? Não, eu trabalhei sentado o dia inteiro, então eu não gastei energia, então tô de boa, né? Não, na verdade isso também gera um certo dano para o seu corpo, tá? E quando eu falo de dano é porque deve estar acontecendo aí alguma coisa que vai te prejudicar futuramente. E o sentar é uma dessas coisas, porque nós humanos não fomos feitos para ficarmos sentados, tá? Então o que acontece com a nossa coluna? A gente vai estar mostrando aí agora uma imagenzinha. O que acontece com a nossa coluna? Por mais que você fique bem ereto e bem posicionado numa cadeira, a sua coluna ela tem uma curvatura, a coluna de todo mundo, tá? A não ser que você tenha alguma escoliose, alguma outra coisa assim. Então a coluna de todo mundo vai fazer esse Szinho, né? Então quando você senta, esse S reduz lá embaixo, lá na sua lombar, tá? Lá no final da sua coluna, lá no cóccix. Ao fazer isso, a gente tende a relaxar as musculaturas abdominais e a protrair os ombros, então colocar os ombros de forma protrusa à frente. O que acontece aí, a relação então da saúde é o que? A gente aumenta a gordura abdominal, aumentando a gordura visceral. Temos essa curvatura ali afetada por estarmos muito tempo sentados, horas e horas, tem gente que fica 8, 10, 12, cotovelo, punho quando não está bem posicionado, pode ter uma bursite, pode ter uma ler, mexer com o mouse, a mão que fica sempre no teclado, aquela parte de cima, o pronador redondo acaba ficando comprometida. Então não é só o simples fato de me exercito para me parecer que eu sou melhor, mais tonificado. Não, eu me exercito pela saúde. E a mobilidade está relacionada exatamente com a saúde. Quando a gente é bem móvel, bem flexível, a gente tem então a ter articulações mais móveis e mais flexíveis. Então ficar sentado o dia inteiro, o que eu dou de sugestão para essas pessoas? Fazer o método Pomodoro, por exemplo, ficar 50 minutos trabalhando e fazer 10 num alongamento ou numa pausa, levantar e fazer um chá, um café, um chimarrão, né? O que for para te auxiliar naquele tempinho ali. Então você pode sim aumentar a sua produtividade, mesmo parando várias vezes durante o seu dia para fazer um alongamento, puxar a perna em direção, puxar o joelho em direção do peito, posicionar ali e tentar alongar para baixo, deixar a coluna retinha, colocar os ombros para trás. Então tem várias formas da gente estar melhorando a nossa postura. Então, para complementar isso que o Fido falou, o ideal seria que a gente não trabalhasse sentado por tanto tempo, mas por convenção a gente, como sociedade, criou trabalhos onde a gente fica muito tempo sentado, como os trabalhos que a gente citou anteriormente. Mesmo eu, para editar os vídeos aqui do canal, fico sentado. Quando, na verdade, o ideal, a gente mesmo conversou antes de produzir esse vídeo aqui para vocês, o ideal seria que eu conseguisse trabalhar em pé em uma bancada alta, porque em pé eu consigo me movimentar, em pé eu estou fazendo uma postura que eu vivo para aquilo, eu sou feito para isso, que é estar em pé. O ser humano é feito para se acocar, né? A gente já falou em outros vídeos aqui que, por exemplo, o povo japonês é acostumado a almoçar e jantar em mesas baixinhas, acocados no chão, sentados na altura do chão. E isso traz benefícios para a gente porque a gente é feito para fazer isso. Agora, ficar sentado assim como a gente está aqui no vídeo para fazer um padrão, é uma coisa que a gente não suporta por tanto tempo.
né? Onde a gente vai estar numa posição que, se você estivesse em pé, estaria forçando o seu abdominal, mas você está completamente relaxado, praticamente só controlando o equilíbrio do seu corpo, para frente e para trás, Um lado e dos lados. e ainda tem gente que ainda se joga no imenso. Isso. Então, mesmo aquele cara que está com aquela postura retinha, com os ombros para trás, trabalhando correto, ainda assim não está sofrendo nenhum benefício de estar nessa posição. Ele só está melhor que aquele cara que senta assim, que se joga para trás, né, que passa muitas horas parado. Né? Se a gente pudesse dar uma dica, baseados também no canal que a gente sempre fala aqui, que é o Calisthenic Movement, se você vai passar muito tempo sentado, não fique fixo em nenhuma posição por muito tempo, mesmo que seja a posição Pode até trocar o lado da perna. Puxa uma perna, deixa cruzado, se vira um pouco de lado, estende um pouco mais as costas, relaxa, se mexe, mexe os ombros, a cabeça, o pescoço. Porque isso vai ajudar você a soltar a sua musculatura que está ficando tensa por causa dessa posição não natural do ser humano. Exatamente. Então o que a gente quer dizer é que a postura e a mobilidade estão diretamente relacionadas à saúde. Mas procure sempre fazer uma atividade diferente. O método Pomodoro seria o melhor método agora que me vem à cabeça, por quê? Porque você pode fazer essas mini pausas durante o seu dia. Então você trabalhou lá das 8 da manhã às 18 horas da tarde, seria legal que você tivesse feito pelo menos umas 12 a 15 dessas micropausas no seu dia. Agora então, um outro papo que a gente queria comentar com vocês. Né? Eu lá em 2020, eu já praticava calistenia há muitos anos, já praticava calistenia há quase 10 anos, já tinha vindo de uma arte marcial, Karatê Kyokushin, Judokan, pratiquei bastante. Então eu queria fazer um movimento chamado Handstand Press. Então vai estar o videozinho aí que a gente vai colocar de eu fazendo Handstand Press. E por que eu queria fazer esse movimento? Porque era um movimento que me desafiava muito. Então, para quem ainda não sabe, eu tenho um probleminha aqui nos punhos, né, bem na região da articulação, onde eu tenho artrite. Tá? Aliás, eu tenho artrose. Tá? Então, quando a gente tem artrose, o osso tende a perder esse cálcio e algumas regiões específicas ele forma uma calcificação para, digamos, o próprio corpo está te prevenindo de acontecer uma coisa pior. Então, no meu caso, como eu tenho artrose nos dois punhos, esse meu punho direito, que foi o mais machucado, ele calcificou aqui, uma bolinha de cálcio bem aqui. Então, eu não consigo colocar o punho direito em 90 graus, que nem o esquerdo. Eu consigo botar o esquerdo, mas não consigo botar o direito. Então, para fazer esse movimento do Handstand Press, eu teria que ir além dos 90 graus e um pouco mais à frente, para daí conseguir trazer as pernas para cima. Então, o que basicamente eu tive que fazer nesse projeto do Handstand Press? Eu tive que primeiro entender como funcionava a base do meu corpo, que era o que, né? Comecei pelo Frog Stand. Então, para quem ainda não conhece o vídeo, temos aí no nosso canal o vídeo do Frog Stand. No Frog Stand, então, é quando tu coloca a tua base ali nas mãos no chão. Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver essa minha questão da mobilidade de quadril, né, do glúteo, da lombar, das posteriores da coxa. Então, eu passei lá quase 366 dias, porque 2020 foi ano bissexto, fazendo exercícios que fizessem a compressão dessa região abdominal com essa mobilidade articular. Então, quando eu consegui executar o Handstand Press, não significava que eu estava mais forte, e sim que eu me tornei mais móvel e mais flexível. Então, para os praticantes de calistenia que já fazem handstand, né, que é a parada de mãos, sugiro você tentar o Handstand Press da sua forma, né, perfeita, joelhos esticados, pés esticados, cotovelos esticados, levando a escápula para cima, o ombro lá para cima, que com certeza você vai estar desafiando a sua mobilidade e flexibilidade. Agora, então, o assunto que a gente gostaria de entrar com tudo são os Power Moves. Então, você aí que já viu os movimentos de força, movimentos ginásticos avançados. Então, quando a gente fala, por exemplo, planche, front lever, human flag, são movimentos de extrema força. Então, você tem que estar fazendo força ali em inúmeras musculaturas ao mesmo tempo no seu corpo. Só que, uma coisa que ninguém sabe, né, aliás, a maioria não sabe, é que você não está só desenvolvendo a sua força para fazer esses movimentos. Você também está desenvolvendo essa mobilidade e consciência do seu corpo para poder fazê-lo. Todos os Power Moves exigem uma mobilidade específica para cada um deles, mas existem 3 que a gente gostaria de comentar, que é o Handstand Press do meu projeto,
que quem ainda não sabe que movimento é esse, então já volta o vídeo e olha. O outro seria então o V-Sit, que é depois do L-Sit, a gente colocar a perna mais para cima. Tem gente que ainda consegue fazer com o joelho coladaço lá no peito, né? Eu ainda não consigo fazer dessa forma, então para vocês verem, uma pessoa que tem mobilidade tem dificuldade em fazer esse movimento. E aí nós temos o Maná, que é, então, além de colar as coxas lá no peito, você elevar o quadril acima. Vai estar passando um vídeo aí, ou do Sid Paulson, ou do Larossa, alguém aí vai estar fazendo aí o Maná para vocês. Então, quando a gente fala nesses Power Moves em específico, a grande maioria do treino deles vai ser colocar o seu corpo numa posição extremamente desconfortável e ao longo do tempo se sentir confortável nessa posição. Então, para a gente encerrar esse papo sobre mobilidade, o nosso quarto vídeo da compressão, gostaríamos que convidássemos vocês para olharem os outros 3 vídeos do nosso canal, que são o vídeo 1, 2 e 3 da compressão, onde a gente está mostrando vários exercícios de compressão, onde você vai estar estimulando o seu corpo inteiro. E é por isso que a mobilidade é tão importante quanto a consciência e a força. E é por isso que todos nós nascemos para a evolução.